Olá, meu nome é Joseph Kunihiro. Eu quero agora, a pedido do Dr. Lincoln Miyasaka, falar sobre minha experiência própria como médico e oportunidades em missões. Quem sou eu? Meu nome é Joseph Kunihiro, eu sou médico cirurgião, atuo em redes públicas aqui em São Paulo, formado na Unicamp. Atualmente eu estou com 62 anos, brasileiro, natural de Campinas, filhos de descendente de japonês. Meu pai foi missionário, ele foi americano, mas com cara de japonês. E casou com minha mãe, que era uma japonesa. E então eu sou uma mistura de muitas coisas, nascido aqui no Brasil. Sou casado, já tenho 27 anos, pai de 3 filhos. Minha esposa é uma enfermeira, uma companheira muito leal e realmente eu tive bastante experiências maravilhosas em missões. Eu lembro que quando já de jovens, quando eu estava fazendo faculdade de medicina ou já estava é, logo logo depois de ter terminado minha faculdade, participado em várias viagens, né, de missões locais, onde a gente ia em certos vilarejos, né, e fazia atendimento médico. Mas, como médico, né, eu atuei assim em países outras, principalmente nas catástrofes. Eu fui para a Indonésia no ano de 2005. Depois eu fui para Haiti, 2010. E aqui, no Brasil, eu participei de uma caravana lá na Baixada Fluminense, na enchente que ocorreu em 2011. E fora catástrofes, eu fui para Nepal, China e alguns lugares assim, né? Mas assim, como foi falado para falar em 3 minutos, né? Então não tenho muito tempo para falar. Então eu quero falar mais como eu fui para a Indonésia. Lembro que em 2004, quando minha caçula tinha acabado de nascer, ela nasceu no dia 14 de dezembro. Nós estávamos indo numa igreja em Paraíso e naquele dia, quando eu voltei para casa, eu abri o computador e foi mais ou menos na véspera do Natal, dia 24 de dezembro. E apareceu assim, como noticiário na capa do noticiário da internet, que havia acontecido um grande catástrofe na Indonésia, numa região chamada Banda Aceh. Fiquei impressionado com aquilo e falei assim, puxa, essa dimensão de tsunami. E aí ele mostrava algumas fotos, né? E fui vendo, eu fiquei orando pelo aquele cenário, eu fiquei muito triste. Eu tirei uma cópia daquilo, deixei na sala, né, para orar. E lembro que naqueles dias veio visitar uma missionária da PEC chamada Satimita e, e ela falou assim: "Puxa, Josi, parabéns pelo nascimento da sua caçula, tal, né?" E ela viu a foto da Indonésia, do catástrofe, e falou assim: "Nossa, Josi, você está com essas fotos por quê? Você está interessado em ir para a Indonésia?" Eu falei para ela assim, brincando, né? Se eu pudesse ir, eu queria ir sim lá, ajudar esse povo. Ela falou assim: "Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer você entrar em contato com uma missionária lá da Indonésia chamada Margareta." Eu falei assim: "Sati, é impossível, né? Eu tô com uma vida muito corrida aqui e imagine ir para Indonésia, não tem nem dinheiro, nem recurso, nem tempo."
Mas ela falou assim, conversa com ela. Ela já pegou o telefone, né? Como ela, essa tia já era bem dinâmica, ela pegou o telefone, ligou o telefone assim e falou assim, escuta, Margareta, aqui tem uma pessoa chamada Joseph, meu amigo, e ele está interessado em ir para Indonésia. E ela passou o telefone para mim e eu comecei a falar, né? Margarita tem aquela sotaque meio de indonesiana e tal. E ela falou assim: ah, é seu nome? Seu nome é Joseph Kunihiro, né? Aí eu falei assim: eu conheço é, seu irmão, Steve Kunihiro, né? E eu falei assim: Margarita, na verdade eu posso dizer que é quase impossível ir para lá. É uma missão impossível. Eu trabalho em 3 lugares, tenho aqui, estou começando aqui em São Paulo, foi assim, justamente no período que eu estava começando a trabalhar aqui em São Paulo, né? E você sabe que médico nunca trabalha num lugar só. Eu estava trabalhando em 3 hospitais. Um é Diadema, que eu comecei naquele ano. Outro hospital chamava Valdomiro de Paula, estava trabalhando já há uns 2 anos. E outro hospital chamado Jardim Iva. 3 hospitais, né? E aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, tenta. Se você conseguir, você vai, né? Ela falou assim, eu vou pedir, fazer uma petição dizendo que Dr. Joseph Kunihiro, ele deseja, né? Ele é muito útil para ajudar na catástrofe da Indonésia. E ela mandou uma carta lá com o timbrado da missão AMI, né? Da Esperança. E então eu peguei aquele documento e um dos lugares que eu achava que era impossível era Diadema, porque realmente entrei naquele ano. E fui conversar com o chefe de lá e o diretor chama Dr. Célio, né? Falei assim, Dr. Célio, ó, eu tenho um pedido aqui de eu ir para Indonésia. O que que o senhor acha, né? Ele olhou aquela carta e falou assim, Joseph, na verdade, eu queria estar lá, mas já que você quer, você vai ficar quanto tempo lá? Eu falei assim, acho que 1 mês, né, doutor? Então, eu vou fazer uma concessão. Eu vou te dar 1 mês de licença para você ir lá. Depois a gente tira das suas férias, né? Mas pode ir lá, você vai representando a gente. Quando ele falou isto, eu falei assim: isso é milagre, não é possível. Aí depois, no Hospital Valdomiro de Paula, né? Ele já estava mais ou menos 2 anos. Ele falou assim: escuta, Joseph, você já está vencendo quase que as suas férias. Então faz o seguinte, eu vou adiantar um pouquinho das suas férias, você pode ir. Eu não posso, você sempre me ajudou, né? Eu sempre estava pronto, né, ajudando as pessoas. Ele falou assim, você sempre me ajudou, né? Agora que eu não vou deixar de ajudar. Ele adiantou e realmente ele falou assim, você pode ir. Agora, outro lugar era Jardim Iva. Lá eles falaram assim, não é possível você ir. Se você for, você vai perder seu emprego, né? Aí o Dr. Lincoln, ele falou assim, eu conheço secretário da Saúde de São Paulo, pede para ele. Aí eu mandei mensagem para o secretário, ele falou assim, Joseph, pode fazer o seguinte, eu vou dar autorização. Mas o diretor falou assim, se você for, você vai ser despedido. Eu falei, tá bom. Mas ele falou assim, não, você não vai ser não. Quem está dando essa ordem sou eu. É uma ordem da Secretaria da Saúde de São Paulo. E ele baixou essa ordem, e aí eu fui sem medo, né? E aí falei assim, a gente que achava que era tão impossível, né, de conseguir ir, foi abrindo porta atrás da porta, né? E realmente eu consegui desvencilhar. Eu estava lá pronto para ir. Eu estava precisando de dinheiro. Aí comecei a solicitar ajuda para as pessoas e realmente fui ajuntando bastante dinheiro, né? E uma outra coisa, comecei a conversar com a Margareta, né? Sobre como trabalhar lá na Indonésia. Ela começou a falar do costume das pessoas, o que tem que tomar cuidado. Então tiveram várias reuniões. Eu falei assim, Margareta, eu queria fazer o seguinte, eu não queria ir sozinho lá.
porque sozinho é difícil, você fica desmotivado. Eu quero levar uma equipe grande, né? Ela falou assim, tinha um ortopedista lá de Minas, chamado Márcio, que ele desistiu porque ninguém estava indo, né? Eu falei assim, entre em contato com ele, vamos falar para ele vir, né? Aí eu liguei para esse doutor Lincoln, falei assim, Lincoln, você não quer ir comigo? Falei assim, opa, vou ver. Eu trabalho como médico de família e eu vou pedir autorização. Se eles deixarem, eu vou. Não é que ele pediu autorização, ele conseguiu. E aí veio o irmão de Campinas, que ele é dentista, chamado Daniel, e ele veio para convencer da loucura que eu estava fazendo. José, que loucura é essa de você ir para a Indonésia? Acabou de ter uma filha pequena, você está com bastante serviço e você vai para lá. E aí ele veio para me convencer a não ir, né? Aí naquele dia eu estava indo lá em Diadema, ele foi comigo. Aí fiquei pensando, né? Daniel tentando me convencer a não ir. Eu falei assim, Daniel, por que você não vai comigo? Você é dentista, você consegue dar uns pontos, você pode fazer curativo. Aí ele falou assim, ué, eu não consigo, como dentista, dar pontos, essas coisas, curativo. Mas você vai comigo. Aí a pessoa que estava tentando me convencer, eu consegui convencer ele aí. Aí ele falou assim, eu vou pensar. E não é que o meu irmão foi, né? E outras pessoas começaram a juntar nessa equipe. Uma enfermeira lá da Grã-Bretanha, uma enfermeira aqui do Brasil, e intérpretes, né? A própria irmã da Margareta se tornou intérprete e nós fomos lá. E uma causa que eu achava que era impossível, realmente se tornou possível. Eu acho assim que nesse ponto, né? Nós cristãos, médicos, que nós achamos que nunca a gente vai conseguir, né? A gente, na verdade, tem que começar a abrir os horizontes e realmente ver oportunidades e começar a orar. Porque nosso Deus é um Deus de milagres. E lá na Indonésia, todos os contatos, locais que nós fomos, estadia, foi promovida graças aos contatos da Margareta, porque ela é indonesiana, eu conhecia o pessoal de lá. E depois eu não pude logo a seguir, porque realmente eu estava enroscado com os plantões, né? E a primeira equipe foi 2 semanas antes de mim, né? Depois eu acabei indo lá, e eles foram abrindo a porta. Mas assim, chegando lá na banda Tché, eu vi assim, realmente a dimensão do estrago desse tsunami. Era, era quilômetros e quilômetros de casas que foram destruídos. Eu vi povos sofrendo. Eu vi oportunidades de visitar mesquitas, falar com líderes, e inclusive alguma dessas pessoas eu tive a oportunidade de entregar a Bíblia, né? Fui visitar casas, vilarejos, falar de Jesus, mesmo que meio velados, né? E realmente consegui vários contatos que até hoje, né? Algumas pessoas mandam mensagem para mim lá na Indonésia. Realmente eu dou graças a Deus pela oportunidade que eu tive de fazer isso. Até, até então, depois fui para outros lugares, né? Mas recentemente eu vejo como é difícil partir para missões, né? Mas foi assim, janela, oportunidade que Deus deu para mim de poder participar de uma viagem assim, e graças a Deus, Deus me concedeu essa oportunidade que eu acho que foi fantástico. Foi realmente muito brilhante para mim. Então, era isso que eu tinha que contar. Muito obrigado, boa noite.